King James de 1611 ou ACF? Qual a melhor tradução? Bom, hoje vamos falar um pouco sobre tradução e especificamente sobre essas duas, né? Que às vezes as pessoas entram em debate para defender qual é a melhor. Alguns acham que a Bíblia ACF é melhor, outros acham que a Bíblia King James ela é melhor. Então o que eu fiz? Eu peguei vários textos, né, que eu vou mostrar aqui, para nós fazermos uma comparação entre elas e o texto grego delas, que é esse aqui, o famoso Textus Receptus, né? Esse texto ele ganha esse nome em 1633 pelo irmão Eusebir, né, editor. Ele dá esse nome porque esse texto grego ele era universalmente recebido ou universalmente aceito. Então o público daquela época aceitava esse texto e muitas traduções tiveram origem nele, inclusive a King James de 1611 e também a Bíblia ACF. Então eu peguei aqui algumas passagens, né, para mostrar para vocês e trabalharmos aqui algumas questões, tá? O que acontece? Primeiro, o primeiro fator que todo mundo tem que compreender é o que é tradução. Muitas pessoas não têm, digamos assim, uma boa informação sobre isso e às vezes acaba falando ali alguma coisa indevida. Então, tradução é quando você pega um texto de uma outra língua e vai traduzir, vai verter o significado para uma outra língua, né? Daquele texto, palavra, frase, enfim. Então, o que é que se busca numa tradução? Se busca o sentido, se busca o significado de algo. Quando você traduz algo de uma língua para outra, mas essa língua, a que está recebendo essa tradução, se a sua tradução não ficar compreensível, você julga essa tradução boa? Essa é a minha pergunta. Você julgaria uma tradução que nem todo mundo compreende ser boa? Eu julgaria que não, já que tradução é esclarecer sentido, é passar o significado de palavras, frases ou textos longos, né, de uma língua para outra. Então o que acontece? A Bíblia ACF ela é uma tradução que peca muito nesse aspecto de esclarecer vocábulos e até mesmo frases. Então a King James ela já usa um aspecto mais claro, ela serve mais para o público e eu vou mostrar isso neste vídeo, certo? Mas antes que eu comece a comentar sobre isso, peço que você se inscreva neste canal, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. E caso você tenha interesse de fazer um curso de hebraico bíblico, você pode se tornar membro aqui deste canal por apenas R$ 20 mensais, que estamos com um curso de hebraico bíblico, já estamos concluindo o primeiro módulo, certo? Então quando você clica aqui nessa parte de membros, você tem a opção 1 e a opção 2. Então você assina na opção 2, que é de R$ 20. E quando você assina nessa opção, você já tem a opção 1 inclusa, então você também recebe os conteúdos do nível 1, beleza? Nesse nível 1, nós estamos trabalhando todos os versículos do Apocalipse em suas variantes textuais. Então, se você quer conhecer mais sobre variações versículo por versículo, lá nós estamos comparando o texto Receptus, o texto da família 35, o texto majoritário, o texto crítico, enfim. Estamos trabalhando dentro dessa perspectiva, beleza? E caso você também tenha interesse de estudar grego do Novo Testamento, é só você falar comigo que eu estou também com o curso de grego do Novo Testamento, beleza? O link do meu contato está aqui na descrição deste vídeo, certo? Então é isso aí. Eu vou abrir aqui alguma imagem, tá? Para que vocês vejam aí as comparações, né, dos textos que eu peguei, certo?
essa imagem aqui é da minha matéria de crítica textual, certo? Caso você tenha interesse, é só você falar comigo. Ela tem 233 páginas e está em PDF, ou seja, quando você compra, você já recebe no mesmo momento, certo? Você não vai aí precisar esperar nenhum envio, beleza? E aqui está também a minha página do Instagram, essa aqui, Exegese Bíblica. O link está aqui na descrição deste vídeo. Bom, pessoal, o que acontece? Deixa eu mostrar aqui para vocês algumas questões, tá? Bom, vamos primeiro comentar sobre as discordâncias entre a Bíblia ACF e a Bíblia King James de 1611. Nesse texto de Romanos, capítulo 11, versículo 17, você tem aqui, ó, a ACF, né? Essa aqui é a de 2011 e temos a King James de 1611. A Bíblia ACF diz: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles. Preste atenção nessa expressão aqui, ó. Fostes enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, certo? A King James, ela fala assim, ó, fostes enxertados entre eles. Note que existe aqui uma diferença entre eles e em lugar deles. O sentido muda completamente. A questão é, por que elas fizeram traduções diferentes? É aqui onde entra o problema de tradução. As pessoas não compreendem que o texto grego, às vezes, ele é muito amplo. Ele não tem uma definição específica sobre algo. Ele abre possibilidades de compreensão. E esse aqui é um desses casos. Deixa eu pegar aqui a minha imagem e diminuir um pouco para nós falarmos aqui do texto grego, tá? Bom, a discussão, quando você tem aqui, ó, entre eles ou em lugar deles, surge por causa dessa expressão aqui, ó, en. Essa preposição en, ela pode ser traduzida aqui como entre ou como em lugar deles, no caso em lugar de ou entre, né? Ela tem essas duas traduções e você pode fazer isso aqui, tá? Não tem nenhum erro aqui. Aí você tem esse pronome aqui, ó, autóis, que é eles ou deles, tá? Você pode também traduzir dessas duas formas. Então, a dificuldade encontra aqui, ó, entóis, né? Entre eles ou em lugar deles. Bom, alguns defendem que entre eles é a melhor tradução. Por quê? Porque eles vão argumentar que quando a preposição en ela está ligada a um termo plural, que no caso aqui, ó, está no plural, né? Eles ou deles, então essa preposição ela ganha essa força de entre eles, tá? Outro ponto é esse termo aqui, ó. Esse termo grego synkoinos, que é participante, né, ou participantes. Esse termo aqui, ele indica uma participação em grupo, em parceria com outras pessoas. Entende? Então, ele trabalha com esse aspecto. Sendo assim, se eu vou participar com outras pessoas, então eu vou estar entre elas, certo? Só que outros defendem que esse pronome autós, ele está se referindo aos ramos que foram quebrados, ou seja, aos judeus que foram quebrados, né? Aqui interpreta-se que são aqueles judeus apóstatas, certo? Então eles foram quebrados, eles foram tirados. Então, em lugar desses aí que eles foram quebrados, aí existe uma substituição de lugar, neste caso apoiando a Bíblia ACF em lugar deles, né? Então tudo vai depender
de como o tradutor compreende essa expressão. Ele refere-se a quem? Aos ramos que foram quebrados. E aí, neste caso, se sim, a Bíblia ACF ela foi melhor aqui. Nesse texto ela traduziu melhor. Se não, a King James traduziu melhor. Então existe uma discussão. A minha defesa nesse texto é que a tradução em lugar deles parece melhor. Por quê? Por causa do contexto, né? Vamos ler aqui, deixa eu pegar aqui uma passagem para vocês verem. Aqui, pessoal, nessa imagem aqui que vocês podem ver, eu peguei o contexto, né? Quando vocês olham aqui, ó, o versículo 18, Paulo diz: não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, olha isso aqui, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, veja, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Então quer dizer, aqui houve o que? Uma troca de lugar. Por quê? Porque os que foram quebrados, eles saíram daquele lugar, certo? E aí os outros foram enxertados. Então quer dizer, houve uma troca. Neste caso, eu concordaria com a Bíblia ACF. Por quê? Porque contextualmente parece ser exatamente isso. E nesse texto, já que aqui ele diz, né? E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles. Então veja, foste enxertado em lugar deles. Deles quem? Desses que foram quebrados, e o contexto mostra isso. Então neste caso aqui, a Bíblia ACF para mim ela foi melhor, ela traduziu melhor, né? A King James para mim aqui ela, enfim, a tradução ela é possível aqui, tá? Mas contextualmente e levando em consideração esses fatores que eu falei, a Bíblia ACF ela é melhor. Aqui, observe o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que ela é melhor no geral. Estou falando aqui nesse caso específico, tá? Olhe só esse outro caso. A Bíblia ACF diz em Mateus 5:3: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A King James diz: abençoados são os pobres pelo espírito, porque deles é o reino do céu. Aqui ele coloca céu no singular, né? Reino singular. Aqui ele coloca céus no plural, certo? E aqui ele fala, né? Pobres em espíritos e pobres pelo espírito. Sinceramente, a King James aqui ela fez uma tradução completamente confusa. Por quê? Porque ela está falando pobres pelo espírito. Que espírito? Qual foi esse espírito que fez esses abençoados pobres? Enfim, ficou aqui uma tradução estranha. É possível? É. Aqui você tem, ó, to pneumati, que está no caso dativo. Ele pode ser em espírito, no espírito, pelo espírito, do espírito, né? Pobres de espírito, enfim. Você pode fazer aqui várias traduções, mas neste caso eu de novo concordaria com a Bíblia ACF, pobres em espíritos ou pobres de espírito, certo? Então, neste caso aqui, a King James ela ficou um pouco estranha. Outro caso, né? Esse caso aqui ele é interessante, porque Eclesiastes 12:1, a Bíblia ACF diz: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. A King James que eu tenho aqui, ela diz: lembra-te agora dos teus criadores. Ela coloca no plural. E a Bíblia ACF coloca no singular.
Aqui você tem esse termo hebraico, o boreira. Esse termo hebraico aqui, você tem aqui, ó, característica do particípio, característica de um plural construto e um sufixo, né? Teu. Então, literalmente é dos teus criadores, exatamente como está na King James de 1611. A Septuaginta, por sua vez, ela diz tu que ti santorcé, ou seja, do teu criador no singular. Então, vale refletir aqui. A Bíblia ACF, ela seguiu a Septuaginta no singular, exatamente como está aqui, do teu criador, ou ela seguiu o texto hebraico e não compreendeu aqui que esse termo ele era um plural numérico, né? Eu até tenho eu fiz, né, um vídeo recente sobre essa questão de Eclesiastes, explicando aqui esse termo. Então aqui as duas traduções são possíveis, tá? No entanto, se nesse contexto aqui o Criador refere-se a Deus, então é melhor traduzir no singular. No entanto, se ele é usado para os pais de cada pessoa, então a King James ficaria melhor. Então veja, quando se faz uma tradução, tem que levar em consideração vários fatores. Contexto, aquela expressão refere-se a quem, certo? Então tem uma série de fatores, tá, que vão implicar em algo, tá bom? Não é algo assim simples, né? Chegou, eu vou mexer ali, pronto. Não, existem vários fatores, tá? Então aqui essas duas traduções elas são possíveis, certo? Usando o texto hebraico. Se eu usar apenas o texto grego, apenas o singular, ele seria possível, beleza? Olhe só esse caso. Esse caso aqui é interessante e eu queria muito saber porque que tanto a Bíblia King James quanto a ACF elas omitiram aqui algo. Vejam bem, aqui em Deuteronômio 16, versículo 21 diz: não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Veja, não plantarás nenhuma árvore. Mas qual é o problema de plantar árvore? Certo? A King James ela faz praticamente a mesma coisa, né? A Bíblia NVI, olha só como que ela faz, ó, não ergam nenhum poste de Azerá além do altar que construírem ao Senhor o seu Deus. Neste caso aqui, a NVI diz um poste de Azerá. Azerá é um ídolo. Só que a ACF e a King James elas omitiram essa parte aqui, ó. Não sei o motivo. E quando você pega o texto hebraico aqui, ó, Asherá, a palavra existe, mas está omitida da King James e da ACF. Eu pergunto, elas foram fiéis aqui? Não, porque elas omitiram algo e deveria estar aqui, certo? Porque quando alguém lê isso aqui, não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor, tal. Agora, quando você lê aqui um poste de Azerá, aí, opa, está falando de ídolo, não de planta em si, certo? Então, neste caso aqui, ó, tanto a King James quanto a ACF não foram fiéis ao texto original. E é por isso que eu sempre toco nessa tecla. Não existe melhor tradução, não existe isso. Por quê? Porque às vezes acontece isso, às vezes uma discorda da outra usando o mesmo texto grego. Isso acontece muito, né? Como eu mostrei, né, elas discordam entre si. Aí o que acontece? Agora vamos falar, ó, em termos de tradução geral, né? Cada caso deve ser analisado. Não tem como você falar assim, ó, a ACF é melhor ou essa aqui é melhor. Isso eu estou falando em termos gerais. Só que a Bíblia King James ela está um passo da ACF em outro aspecto,
que é o aspecto da linguagem. Esse aspecto ele é primordial dentro de uma tradução. Veja só esse caso aqui, ó. Vamos pegar aqui esse texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 21, que fala: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Veja que uma pessoa leiga ou alguém que não tem muito conhecimento sobre palavras, né, que não tem aquele vocabulário longo, né, se ela ler isso aqui, ela pode ter dúvida. Por quê? Cerrou a carne em seu lugar. A King James, ela já fala o quê? Fechou a carne em seu lugar. Fechou e não cerrou. Então, quando você fala fechou, já fica algo compreensível, percebe? Aqui não. Para você que estuda e tal, você pode compreender, mas o público geral, aquele pessoal que não estuda, ele não vai compreender. E esse é o problema da Bíblia ACF. Quando se fala de tradução, ela peca muito em termos de vocabulário. Não é que esse termo está errado, não é que o termo está errado, é que a expressão ela não foi devidamente repassada para o leitor de forma clara. Veja esse outro caso. Salmo 121, versículo 2. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Pergunte a uma pessoa leiga, uma pessoa que não estuda, o que é tosquenejará? A pessoa vai ter dúvida. Agora veja, a King James, ó, não cochilará. É difícil fazer isso aqui. É só você tirar esse termo tosquenejará e colocar cochilará. A pessoa que está lendo, ela entende. E tradução ela serve exatamente para esse foco, para que a outra pessoa que está recebendo a tradução ela compreenda o que está ali. Não adianta você fazer tradução em uma linguagem X para outro grupo. Então, assim, uma pessoa que vai ler uma ACF, se ela não tem estudo, ela vai ter problemas. Ela vai ler isso aqui e vai dizer: o que é isso? Esse que não tosquenejará. Estranho isso aqui, né? Outro caso, Mateus 19,14 diz: Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Ó, estorveis, né? Estorveis, nem todo mundo sabe o que é isso aqui. Aí você lê numa King James: proibás, e não as proíbas de virem a mim. Está falando de proibição. Aí outra fala estorveis, sabe? Então, em termos de linguagem, a Bíblia ACF ela leva bastante vantagem. Veja outro caso. 1 Timóteo 1,12, que ele fala assim, né? Não é 12 não. Eu acho que não é esse texto. Bom, deixa eu passar aqui outro, tá? Aqui, ó. Atos 2,13. E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Todo mundo sabe o que é mosto? Não sabe. Aí você lê numa King James, tá aqui, ó, de vinho. Mosto é vinho. Entende? Então você pode fazer o que? Você pode usar a King James para compreender os vocabulários da ACF. Você pode fazer isso. É até bom que o seu vocabulário aumenta, só que nem todo mundo tem paciência para isso, né? Veja aqui esse outro caso. Esse outro caso aqui, ó. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Engodado, gente, nem todo mundo sabe. É um vocábulo que não é, sabe, é claro ali. Aí a outra vai seduzido, ó, que coisa simples, fácil de ser compreendida.
tá? Então, assim, em termos de vocabulário, de expressões, a King James ela leva vantagem, tá? Em questões gerais de discordância, aí cada texto tem que ser analisado, cada texto tem que ser ali, você pega o texto grego, caso você saiba grego, e você faz uma análise daquele termo, daquela expressão, certo? Então, assim, quando a gente fala de tradução, a gente tem que ter em mente vários fatores. Para quem vai essa tradução? Qual é o público? É um público leigo? Opa, então eu vou evitar termos difíceis, entende? Então eu sempre vejo pessoas indicando a ACF para qualquer tipo de pessoa. Isso está errado, porque você não pode indicar para qualquer tipo de pessoa. É baseado num textos receptos. Isso não importa. Por quê? Quando você faz uma comparação do textos receptos juntamente com o texto crítico, por exemplo, né? Gente, é o seguinte, em termos de 95% do texto, você tem concordância entre eles. Então, se eu pegar aqui, vou pegar aqui, ó, a família 35, tá? Essa aqui, ó, a do Pickering, né? Se eu pegar esse texto grego e comparar com esse aqui, ó, a discordância é muito pouca, tá? Se eu pegar esse texto aqui e fizer uma comparação com o texto crítico, que ele não está aqui agora, né? Eu acho que ele fugiu. Bom, a discordância, ela realmente ela sobe ali para 5%, só que boa parte desses 5% é insignificante, não vai mudar nada. A discordância mesmo é em torno de 2% ali e tal. Então, quer dizer, em termos de variação textual, você não vai ter problema usando outra tradução. Você não vai perder a fé, você não vai ter problemas com nenhuma doutrina. Garanto a qualquer pessoa, tá? Agora, se a pessoa é fanática pelo texto, eu só uso Bíblia disso aqui, aí, né, fica um pouco complicado. Por quê? A Bíblia ACF ela tem diversos problemas de compreensão de texto e de tradução com o próprio texto grego dela. Eu posso fazer uma tradução totalmente diferente usando textos receptos. O texto grego é o mesmo, só que as possibilidades gramaticais são outras, tá? São diferentes. Você pode fazer aqui várias traduções. Então a Bíblia ACF é uma só. Ela fala de uma possibilidade do textos receptos. Ela não fala sobre tudo. Aí as pessoas se iludem, né? E começam a falar, não, eu só uso Bíblia do textos receptos. Mas e se o textos receptos não foi tão bem traduzido na sua versão? E aí, como é que fica? Né? Esse caso de Romanos que eu citei aqui, como é que ele ficaria para uma pessoa leiga? É o mesmo texto grego, mas estão discordando na tradução. Entende? Então, o primeiro ponto. Eu tenho críticas à Bíblia ACF em termos de vocabulário e em termos de compreensão de textos. Muitos textos nela você não entende só lendo. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, os problemas da Bíblia ACF, mas eu vou deixar para outro vídeo. Focando aqui, qual é a melhor tradução entre a King James e a Bíblia ACF? Ponto. A Bíblia King James, em termos de vocabulário, ela é mais clara, ela é mais compreensível para o público de modo geral. Ponto. A King James, ela leva vantagem nisso, tá? Mas em questões de discordância gramatical ou de texto, cada caso deve ser analisado. Vai ter caso que a ACF ela leva vantagem e vai ter caso que a King James ela leva vantagem. Cada texto tem que ser
devidamente analisado com cuidado, certo? Num próximo vídeo eu vou gravar sobre os problemas da Bíblia ACF. Eu vou pegar aqui vários textos onde ela faz uma tradução que não é compreensível, e é exatamente isso que eu sou completamente contra. Tradução tem que ser clara. Acabou. Se você está lendo algum livro técnico cheio de termos estranhos, você não quer ler. Você parar, livro chato e tal, né? Agora, se ele tem aquele vocabulário bom, sabe, aquelas palavras que você compreende, tudo fica claro. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Que Deus abençoe a todos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.